Fala pessoal, o Enem pode cobrar planejamento urbano utilizando a geometria analítica e para isso ele pode cobrar dois conceitos muito importantes. Quais são eles? As distâncias entre dois pontos e a distância entre um ponto e uma reta. Então eu coloco aqui para vocês a relação que estabelece para a distância entre dois pontos, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças entre as coordenadas x e y e a distância entre um ponto e uma reta, dado que a sua reta é do tipo ax mais by mais c igual a zero e o seu ponto do tipo x0, y0, é essa dada aqui embaixo utilizando o módulo. Ok? Então, vamos entender agora como essa questão pode abordar como o planejamento urbano pode cair no Enem utilizando o conceito de geometria analítica e essas relações aqui. Vamos lá. Um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras do mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro localiza-se no segundo quadrante e as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. A reta de equação y igual a x mais 4 representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto P, menos 5, 5, localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação do metrô de modo que a sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior que 5 km. Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação no ponto. E para isso eu coloquei todas as opções para a gente poder analisar com calma, de forma até mais rápida, como a gente vai resolver isso. Bom, dado que a nossa reta é y igual a x mais 4 e o ponto em que encontra-se esse hospital é o menos 5 e 5, vamos analisar esses pontos dados pelas alternativas utilizando a equação dessa reta. Quando você avalia os pontos menos 5, 0 e o ponto menos 2 e 1, você percebe que ao aplicar as coordenadas x e y na reta, você encontra um problema. Por quê? 0 não pode ser igual a menos 5 mais 4, assim como 1 não pode ser igual a menos 2 mais 4. Então essas opções automaticamente já estariam anuladas para a sua resolução. Se você aplicar os outros pontos, você vai perceber que as letras B, D e E são pontos que possivelmente podem ser aqueles da sua resposta, porque menos 1 é igual a menos 3 mais 4, 4 é igual a 0 mais 4 e 6 é igual a 2 mais 4. Então, esses três pontos podem ser possíveis respostas para a sua questão. Agora, como você quer saber a distância entre o ponto que representa o hospital e esse ponto que representa a estação de metrô, a gente pode utilizar o conceito de distância entre dois pontos e determinar aquele que seja menor do que 5 km. Então, quando você estabelece a relação entre a distância entre o ponto P e os pontos B, D e E, você utiliza essas relações e o que você encontra no final? Resolvendo isso aqui, você encontra raiz de 20. Enquanto que na distância entre P e D, você encontra a raiz de 26 e a distância entre P e E, você encontra a raiz de 50. Muito bem, como a distância deve ser menor do que 5 km, a raiz quadrada desse número tem que ser o quê? Que número deve aparecer aqui dentro da sua raiz? Tem que ser um número menor do que 25. Porque se a raiz de 25 já é 5, para que a distância seja menor do que 5 km, o seu radicando tem que ser menor ou igual a 25. Então, nesse caso, as letras D e E estão fora das suas alternativas, portanto, essa é a sua resposta, é o ponto B, menos 3 e 1, gabarito, então, letra B. Ok, galera, até a próxima, bons estudos.